Olá, você confere agora as notícias que foram destaque nos últimos dias aqui no Senado. O Congresso Nacional se reuniu para analisar projetos de liberação de créditos orçamentários e vetos presidenciais. Entre eles, o que acabaria com a desoneração da folha de pagamentos de empresas a partir de janeiro. A desoneração da folha de pagamentos a empresas de 17 setores da economia faz parte do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda criado este ano pelo governo. Desde o início de julho, quando foi sancionado, havia a expectativa de uma decisão final sobre a prorrogação do benefício até o fim de 2021, já que o presidente Jair Bolsonaro vetou esse trecho. Deputados e senadores derrubaram o veto. De fato, o governo tinha vetado esse artigo dessa proposta, que foi inclusive inserida na tramitação da matéria na casa. E a partir daí se iniciou um debate sobre a importância dessa desoneração para esses setores fundamentais que geram algo em torno de 6, 7 milhões de empregos no Brasil. Depois de um longo debate, de 60 dias aguardando a votação do Congresso, o governo compreendeu e construiu com os líderes partidários da Câmara e do Senado do Congresso a possibilidade de apoiar a derrubada do veto do próprio governo. Então eu acho que isso tem que ser exaltado. Nós estamos falando de fábricas de calçados, call center, comunicação, confecção vestuário, construção civil, empresa de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroceria, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, projetos de circuito integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. O benefício permite que empregadores calculem um custo patronal para o INSS com base no percentual do faturamento de 1% a 4,5% da receita bruta. Normalmente, o pagamento tem que ser de 20% sobre os salários dos funcionários. A prorrogação até 2021 torna necessário um corte de até 5 bilhões de reais em despesas orçamentárias para o próximo ano. O Congresso também aprovou mais de 20 projetos de lei de abertura de créditos adicionais ao orçamento deste ano, que somam 27 bilhões e 100 milhões de reais. Desse valor, quase 1,5 bilhão de reais que seriam investidos em educação serão redistribuídos para os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura. Esses recursos para dar continuidade a obras que são importantíssimas para o Brasil, como, por exemplo, várias BRs, várias ações do DENIT, como é o caso da BR-135 no estado do Piauí, a BR-235, a ponte sobre o Rio Parnaíba e Santa Filomena, todas obras importantes que precisam ser dada continuidade. A transposição do Rio São Francisco, a adutora do sertão do Pernambuco e outras mais tão importantes para que essas obras não sejam paralisadas. Com a derrubada de outro veto, o Congresso manteve a garantia de repasses da União a estados, municípios e ao Distrito Federal, sem que esses entes fossem obrigados a cumprir metas e requisitos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, no período de março a junho deste ano. O plenário do Senado Federal aprovou 2 projetos de lei que alteram regras de funcionamento do Banco Central. Uma das propostas aprovadas prevê autonomia do Banco Central. O texto estabelece que os mandatos dos presidentes e dos diretores do órgão devem ser intercalados com o do presidente da República, como forma de proteger o banco de pressões políticas vindas do Poder Executivo. Trata-se de uma questão importante, particularmente em anos eleitorais e quando há no poder governos com viés populista, seja ele de direita ou de esquerda. A simples disposição legal de que há autonomia formal
com a não coincidência do mandato com a presidência da República, evita até mesmo interpretações muitas vezes equivocadas de que o Banco Central do Brasil deixa de aumentar a taxa básica de juros para conter a inflação por causa de pressões políticas partidárias. O projeto de lei complementar 19 de 19, que concede autonomia formal ao Banco Central, encerra o último capítulo de uma difícil travessia que fazia de todos nós um país menor e confere ao Brasil o que lhe faltava. Estou convencido de que a concessão da autonomia formal do Banco Central é o caminho mais eficiente, com menores custos para a sociedade, para se obter e preservar a estabilidade dos preços. A confiança de que a meta será cumprida pela autoridade monetária em praticamente qualquer circunstância, repito, em praticamente qualquer circunstância, traz a confiança aos agentes econômicos, que neste contexto limitam seus reajustes de preços e alinham suas expectativas com a meta da inflação estabelecida. Esse comportamento favorável dos agentes, por sua vez, torna mais fácil o cumprimento da meta, criando um verdadeiro círculo virtuoso. E o resultado disso é inflação baixa, estável e previsível. O plenário também aprovou o projeto que permite ao Banco Central remunerar depósitos voluntários de instituições financeiras. O objetivo é criar uma ferramenta para controle da moeda que tenha impacto menor sobre a dívida pública. O Tesouro enxuga, paga suas contas, faz o dever de casa e não rola mais dívida. O que o Tesouro faz naquela hora? Ele manda um dinheiro para o Banco Central e fala assim, guarda esses títulos aí. Porque se o juro começar a cair demais e risco vir de inflação, você compra as compromissadas. Então, para o FMI, esses 250 bi que estão lá depositados pelo Tesouro na conta do Banco Central, já é dívida, gente, que poderá virar compromissada e ficar ainda mais cara e aumentar o risco Brasil. Então, quando eu autorizar os depósitos voluntários, o Tesouro não precisará dar esses 250 bi para o Banco Central. Esse dinheiro ficará remunerado pelo Banco Central. E ele não poderá ter remuneração acima da taxa Selic. Por quê? Porque a taxa Selic é a taxa de referência do mercado estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, a quem o Banco Central também tem subordinação pela política monetária. Daí, o Banco Central compõe o Conselho Monetário Nacional. Portanto, esta é uma estruturação que traz um instrumento importante para o governo, importante para o país e importante para a economia. O Senado aprovou o voto de repúdio aos agentes envolvidos na decisão judicial que inocentou o acusado de estupro no caso Mariana Ferrer, de 23 anos. Ela teria sido estuprada numa festa em 2018. O voto de repúdio foi protocolado pelo senador Fabiano Contarato contra o juiz, o promotor e o advogado envolvidos na decisão da Justiça de Santa Catarina que inocentou o empresário André de Camargo no caso de estupro da promotora de eventos Mariana Ferrer. Além da sentença proferida, o trecho da audiência divulgado pelo site The Intercept Brasil é estarrecedor. Enquanto o advogado da defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, humilha Mariana Ferrer, mostrando fotos da vítima e fazendo comentários impertinentes e misóginos, o juiz Hudson Marcos se limita a dizer que a audiência poderia ser suspensa para que Mariana se recompusesse. Até quando as mulheres continuarão sendo responsabilizadas por crimes cometidos por homens? Esperamos que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Ministério Público de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, apurem a responsabilidade dos agentes envolvidos. É o que propomos com esse voto de repúdio, senhor presidente. A defesa da mulher não pode ser apenas um jogo de palavras. É muito importante que o Senado da República aproveite essa oportunidade para consolidar uma posição em defesa dos direitos das mulheres e de repúdio absoluto ao preconceito e ao machismo que atinge esse tipo de situação, onde a vítima é tratada como uma criminosa. Em votação, o requerimento. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal.
A procuradora da Mulher no Senado, senadora Rose de Freitas, disse já ter solicitado ao Ministério Público que estude a anulação da sentença. Mariana, esse episódio, ele chama a atenção da opinião pública, mas chama a consciência da justiça de que não podem aceitar pareceres como esse, sentenças como essa, que humilham você, humilham as mulheres, degradam a luta das mulheres, mas com certeza não pode ser levada em conta e tem que ser repudiada. E eu disse eu não sou advogada, disse que essa sentença ela tem que ser anulada pelo Ministério Público e é o apelo que nós fazemos. Vários senadores também se pronunciaram para repudiar a decisão da Justiça de Santa Catarina e o tratamento dado a Mariana Ferrer durante a audiência. O que ocorreu hoje foi um assinte à justiça brasileira, uma demonstração sobre o que é o patriarcado no nosso Brasil. O patriarcado é isso, é um sistema que permanece oprimindo a mulher em todas as formas possíveis e principalmente nas formas institucionais. A humilhação de Mariana Ferrer nos causa repulsa. Pior ainda é ver que a agressão veio de quem deveria acolher. Mariana é vítima. O Brasil não aceita estupro culposo. Isso não existe. É lamentável, nós temos que confiar na justiça, mas muitas vezes nós temos posicionamentos, às vezes omissos de juízes. No Twitter, a repercussão também foi grande. Mais de 15 senadores criticaram a decisão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a sentença desonra a sociedade e deixou sua solidariedade à vítima Mariana. A senadora Daniele Ribeiro afirmou que o tratamento misógino dado a Mariana fere a todas as mulheres. Elisiane Gama tuitou que é inadmissível a nova modalidade criada de estupro culposo. Já a senadora Simone Tebet disse que o vídeo divulgado pelo Intercept é uma cuspida na cara das brasileiras. O senador Alessandro Vieira informou ter protocolado uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça para que seja analisada a omissão do juiz que atuou no caso. E a comissão que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O ministro fez uma apresentação sucinta. Lembrou que a repetição dos incêndios é uma questão com a qual tem que se conviver para aprimorar a prevenção e diminuir os impactos. Destacou o projeto de revitalização da bacia do Taquari e do Araguaia. São obras e projetos que dizem respeito à questão da sustentabilidade, ou seja, da questão da integração das populações ribeirinhas, para que aquelas pessoas que vivem nos perímetros das bacias hidrográficas possam conviver, né, de forma sustentável, né, com o rio e com seus afluentes, sem predar, sem danificar, tratando de forma adequada o esgoto, né, o resíduo sólido, né, preservando as nascentes, plantando árvores e florestas ciliares, fazendo desassoreamento dos rios. Segundo o ministro, a tarefa de reconstrução envolve os governos nas esferas nacional, estadual e municipal. De acordo com Marinho, o Ministério tem sido rápido em liberar recursos apresentados por estados e municípios, desde que em conformidade com a legislação. Todos os projetos que nos foram apresentados pelos estados e pelos municípios atingidos pelos incêndios, na hora em que foram analisados por nós e nós encontramos eles em conformidade com a legislação, os recursos foram liberados, né, incontinenti. Teve caso, inclusive, foi 24 horas, 48 horas após a apresentação do plano de trabalho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com governadores para tratar da vacinação contra o novo coronavírus. A reunião contou com a presença de 6 governadores e 2 vice-governadores, que discutiram, entre outros pontos, a adoção de uma vacina contra a Covid-19. O encontro foi solicitado pelo governador do Piauí, Wellington Dias. Segundo ele, os governadores defendem a compra da primeira vacina que for autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O fato é que ainda não há uma vacina aprovada.
O que queremos é que, imediatamente após a aprovação científica, a autorização da Anvisa, de agência de regulação, a gente tenha a autorização para que esta seja utilizada, aplicada no Brasil, centralizada, não é, com o ministro Pazuello, o Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Imunização e seguindo o protocolo, o regramento da Câmara Técnica, conforme nós tratamos e aprovamos sobre a condução do Ministério da Saúde no último dia 20 de outubro. Na reunião, os governadores também defenderam a votação do projeto que formaliza um acordo estabelecido no Supremo Tribunal Federal sobre repasses da Lei Candir e da proposta que aumenta o prazo para que estados e municípios renegociem suas dívidas em troca de ajustes fiscais. Um projeto de lei prevê punição ao candidato a cargo político caso ele provoque aglomeração quando decretado estado de emergência na saúde pública. Gente, balança as bandeiras, vem pra cá, todo mundo vem pra cá. Nos dias que antecedem as votações, candidatos realizam nas campanhas eleitorais comícios e reuniões para conquistar eleitores e divulgar suas propostas. Para proibir a realização de eventos políticos que gerem a aglomeração de pessoas, quando decretado o estado de emergência de saúde pública, como a atual pandemia de coronavírus, o senador Stevenson Valentim apresentou recentemente um projeto de lei. O texto prevê como punição aos candidatos a multa no valor de R$30 mil a R$100 mil e a perda da candidatura. São as aglomerações, são as carreatas, são os grandes comícios, são os políticos chamando através das redes sociais, WhatsApp, pessoas para fazer essa aglomeração, desrespeitando, desconsiderando a quantidade de mortes que teve nesse país, a quantidade de sequelados que ainda a gente nem sabe enumerar ainda. O projeto de lei 4.980 de 2020 tem essa previsão não só para esse momento de pandemia, que a gente foi pego de surpresa, mas para um momento permanente, que vire um ordenamento que discipline isso, que políticos irresponsáveis como esse, que passaram o ano todo pregando fique em casa, use máscara, distanciamento social, seja punido no momento que se avalia somente uma vitória e não a vida das pessoas. Apesar do curto prazo para que possa valer ainda neste ano, a proposta prevê a aplicação também em futuras emergências de saúde pública. As eleições de 2020 acontecem nos próximos dias 15, no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo turno. O voto é compulsório mesmo para as pessoas do grupo de risco ou que estão em isolamento social. O não comparecimento às urnas deverá ser justificado ao TSE. O painel Coronavírus do Ministério da Saúde contabiliza cerca de 5 milhões de casos recuperados, mas as 160 mil mortes pela doença são alarmantes. Durante o período eleitoral, é importante redobrar os cuidados para se prevenir contra o coronavírus. Segundo o professor de Políticas Públicas, é possível que os casos de Covid-19 aumentem ainda mais em decorrência das eleições. No Brasil, de modo geral, nós não cumprimos as determinações de isolamento social, de uso de máscara, de evitar as aglomerações. E isso, como outros países têm demonstrado no mundo inteiro, especialmente na Europa, provoca uma retomada do crescimento da doença. Então, é muito provável que, se nós não cumprirmos as determinações das autoridades sanitárias, a doença retome com um ritmo maior. No processo de votação, os eleitores têm que tomar os mesmos cuidados essenciais, como o uso da máscara e do álcool em gel. É recomendado não consumir bebida alcoólica, não levar alimentos que provoquem a retirada da máscara, acompanhar e obedecer às marcações de posicionamento, mantendo o distanciamento social e ficar o menor tempo possível no local de votação. Provavelmente o TSE vai determinar regras de escalonamento horário de votação. A própria biometria já foi suspensa para evitar a demora, porque ela era responsável por 70% a mais de tempo de espera na votação e, com isso, garantir que a gente possa exercer esse direito democrático, garantir uma taxa de abstenção a mais baixa possível, né? E preservar a saúde pública, que é um bem fundamental. No próximo dia 15, os eleitores de Mato Grosso vão escolher prefeitos e vereadores. Mas eles também vão votar para senador. A eleição, que não era prevista,
se deve à cassação da senadora Selma Arruda no início deste ano. Há sobre a mesa um expediente do Tribunal Superior Eleitoral comunicando o Senado Federal a cassação do mandato parlamentar da senadora juíza Selma. A juíza Selma Arruda perdeu o mandato em meados de abril deste ano. A ex-senadora e seus 2 suplentes foram cassados por esconderem da Justiça Eleitoral 1,2 milhões de reais em despesas com a campanha de 2018. A chapa foi condenada por abuso de poder econômico e Caixa 2. A escolha para a vaga deveria acontecer ainda em abril, mas por causa da pandemia, a eleição ficou agora para novembro. Teremos as eleições na mesma data, de forma concomitante, para os municípios do estado de Mato Grosso, elegendo os prefeitos e vereadores de todos os municípios e também, na mesma oportunidade, a eleição suplementar, visando suprir o cargo de senador pelo estado de Mato Grosso. Os ganhos foram imensos, porque não só sob o ponto de vista econômico, na medida em que economizamos de maneira substancial algo aproximado aí de 15 milhões de reais, com a realização simultânea dessas 2 eleições. E também sob o ponto de vista da saúde pública. Enquanto o estado de Mato Grosso não escolhe um novo senador ou senadora, quem ocupa uma das 3 cadeiras do estado é o 3º colocado da eleição de 2018, Carlos Fávaro. Ele também está entre os outros 11 candidatos para a vaga no Senado. Carlos Fávaro, que está na vaga interinamente, é produtor rural e já foi vice-governador de Mato Grosso. A Coronel Fernanda é PM em Mato Grosso desde 1996. Já Euclides Ribeiro é empresário e advogado. Eliseu Nascimento é sargento da PM e deputado estadual. Feliciana Zuaga é economista e professor. José Medeiros já ocupou uma vaga no Senado. Hoje ele é deputado federal. Nilson Leitão já ocupou a cadeira de deputado estadual e federal. Pedro Tax é ex-procurador e já foi senador e governador do estado de Mato Grosso. Mauro Lara de Barros é procurador da Fazenda Nacional e músico. Já Reinaldo Moraes é empresário e Valdir Barranco foi prefeito de Nova Bandeirantes e atualmente ocupa uma vaga de deputado federal. Final de semana com estreia do programa EcoSenado é garantia de muita novidade na nossa programação. Na coluna Momento Eco, veja agora alguns destaques da edição de novembro do EcoSenado com o jornalista César Mendes. Mais de 20% do bioma Pantanal já foi queimado esse ano, deixando um rastro de destruição e milhares de animais silvestres queimados. Na edição de novembro do EcoSenado, você vai ver o que está sendo feito para a recuperação dos sobreviventes dessa tragédia. Fomos visitar o Instituto Nex, situado a 80 quilômetros de Brasília. Referência no acolhimento de onças resgatadas e que necessitam de cuidados especiais. O Nex abriga hoje 20 animais que não têm mais condições de serem devolvidos à natureza. 2 onças pintadas com graves queimaduras provocadas pelos incêndios deste ano no Pantanal receberam tratamento lá. E nós acompanhamos um destes procedimentos. Hoje a gente está fazendo mais uma troca de curativo da Manassi, né? Então as filhas já estão, tem muitas regiões já estão fechadas e outras já estão quase fechadas por completo. Então a gente ainda vai ter que continuar fazendo alguns curativos para que a gente consiga terminar de fechar isso. Ela está muito melhor do que quando ela chegou, né? As filhas estão, como eu falei, praticamente cicatrizadas, não sente mais dor como sentia antes, se alimenta bem, está ativa, se locomove, caminha. Então hoje é mais um dia de curativo. E pelo que a gente observou hoje, isso está chegando no final. Mais algumas trocas a gente pode parar e dar alta para ela. Ela chegou aqui com queimaduras de 3º e 4º graus nas 4 patas, exposição de tendão, exposição óssea, muita inflamação, muita dor. Então a gente já começou o tratamento com antibiótico e com analgesia e nela foi feita a aplicação de células-tronco, né? Respondeu bem. E agora a gente está continuando esse tratamento, né, com os curativos para evitar que aconteça uma nova infecção ou coisa nesse sentido.
Você vai ver também que numa reunião da Comissão do Pantanal, criada esse ano para os senadores acompanharem de perto esse problema das queimadas lá no Pantanal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que aplicar multas não é solução. Nós temos aqui um relatório de março de 2019 e depois reiterado em julho de 2019, no qual a CGU destaca a ineficiência do processo sancionador, ou seja, um percentual muito baixo de multas, de processos administrativos decorrentes de auto de infração, chegam ao final na sua instância administrativa. Não podemos ter, de um lado, nem inação na fiscalização e nem um excesso, né, de fiscalização. O IBAMA multa muito. O problema é que o IBAMA multa mal. Ele multa muitas vezes o agronegócio, aquele que produz, aquele que põe comida barata na mesa do brasileiro e muitas vezes deixa de passar a manada de elefantes, deixa de passar aquela indústria de crime organizado, crime ambiental organizado, de madeireiros, indústrias madeireiras ilícitas que exploram a Amazônia, ou mesmo de grileiros, de mineradores ilegais que invadem áreas indígenas, áreas públicas, que desmatam as nossas florestas. Eu quero falar para o ministro do Meio Ambiente, com todo respeito, que ele entrou para a história. É o ministro que operou um verdadeiro desmonte na área ambiental. Não há desmonte, nós recebemos esse desmonte. O desmonte foi feito antes de nós. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. Nós chegamos ao fim desta edição do Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.